Quando a gente pensa em Itaú, a primeira imagem que vem à cabeça é, claro, a de um banco tradicional super sólido, né? Mas essa é só uma parte da história. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos fundamentos que estão transformando essa instituição centenária em algo, olha, totalmente novo. Bom, vamos começar por aqui. Isso não é só uma frase bonita. Grandes análises institucionais já não descrevem mais o Itaú como um simples banco. E essa mudança de perspectiva, ela não é só um detalhe. Ela é fundamental para a gente entender a estratégia real e o potencial de crescimento que está por trás de todos aqueles números. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que uma empresa desse tamanho consegue se reinventar, consegue manter uma lucratividade altíssima e ainda por cima competir com as fintechs que são muito mais ágeis? A resposta está numa combinação de fatores que a gente vai analisar. Então este aqui vai ser o nosso roteiro. A gente começa entendendo qual é a grande vantagem competitiva do banco, depois vamos ver como isso se traduz em eficiência e, claro, em lucros. Daí a gente analisa a qualidade da principal matéria-prima deles, que é o crédito, e por fim, o que tudo isso significa para quem... Começando pela base de tudo, para entender o Itaú hoje, a gente precisa falar sobre o tal do fosso econômico. É ele que realmente protege a empresa e que atora um potencial investimento. De forma bem simples, o fosso econômico é o que protege uma empresa da concorrência. É o seu grande diferencial, sabe? Aquilo que torna muito difícil alguém chegar e tomar o lugar dela. E no caso do Itaú, esse fosso é... E aqui estão os pilares que sustentam esse fosso. A base de tudo é um ciclo virtuoso. Pensa só, a escala gigantesca na região, com milhões e milhões de clientes, gera um volume absurdo de dados. Esses dados alimentam a inteligência do banco, permitindo uma análise de risco muito mais precisa e ofertas super personalizadas. O resultado? Crédito mais seguro e mais barato, o que, por sua vez, atrai e segura mais clientes dentro do ecossistema, reiniciando o ciclo. Ok, agora vamos avulsar e ver como toda essa vantagem aparece nos resultados. Porque, né, de que adianta ter um fosso enorme se ele não vira eficiência e rentabilidade? É exatamente aqui que... Pensa nessa máquina de Linkeina. O ponto crucial é o seguinte: ter escala não é só sobre ser grande. É sobre a capacidade de diluir custos fixos, como tecnologia e infraestrutura, por uma base gigantesca de clientes e de transações. É exatamente por isso que o custo por transação no banco caiu, olha só, 55%. Se você está gostando deste vídeo, deixe um like e comente abaixo sobre qual empresa ou ativo você gostaria que fosse o próximo vídeo. E não se esqueça de nos seguir. E os dados aqui comprovam essa tese, não tem como negar. Olha só a evolução. O índice de eficiência, que basicamente mede quanto o banco gasta para gerar receita, caiu mais de 5 pontos, ou seja, menos gastos, mais lucro. E por falar em lucro, o lucro líquido cresceu impressionante 74%. Enquanto isso, o retorno sobre o patrimônio, o famoso ROI, que mostra o quão rentável o banco é, subiu de... E este número aqui merece um destaque especial, um ROE de 23,4%. Gente, isso é um feito notável. Para um banco desse tamanho gerar um retorno tão elevado sobre o capital, não é só bom, é um patamar de classe mundial. Coloca o Itaú entre os bancos mais rentáveis do planeta. Mas e aí, como eles chegaram nesses números? Não foi por acaso, claro. Foi uma estratégia muito deliberada. Migrar tudo que era possível para a nuvem para ganhar agilidade, otimizar a rede de agências físicas para cortar custos e, talvez o mais importante, o uso intensivo de mais de 1000 modelos de inteligência artificial que analisam tudo, desde o risco de crédito... Certo, o banco é eficiente, é lucrativo. Mas e o negócio principal, o crédito? Uma máquina de lucro pode quebrar rapidinho se a qualidade dos empréstimos for ruim. Então vamos agora analisar a saúde. Essa é a pergunta central desta parte da análise. Depois de um ciclo de juros nas alturas, a inadimplência é sem dúvida o principal risco para qualquer banco. Então, como... E a resposta está neste número aqui. Apenas 1,9% da carteira de crédito tem atrasos maiores que 90 dias. Esse é o menor nível da série histórica recente. Isso mostra que o banco fez um trabalho de saneamento de carteira muito bem sucedido e que navegou muito bem. E essa proteção é reforçada pela diversificação. A carteira de quase R$1,5 trilhão é muito bem equilibrada entre pessoas físicas, empresas e as operações da América Latina. Essa diversificação ajuda a mitigar os riscos de um único setor ou de uma única geografia entrar em crise, sabe? Ok, já vimos que a empresa é uma fortaleza, eficiente e lucrativa. Vamos para a próxima etapa, que interessa muito. O que tudo isso significa no bolso de quem investe. Como essa geração de valor toda, a projeção para 2025 é bem clara. De um lucro estimado de quase 47 bilhões de reais, o plano é distribuir quase 34 bilhões entre dividendos e juros sobre capital próprio. Isso mostra um alinhamento muito claro com os interesses de quem investe e uma capacidade fortíssima. E esse aqui é um número-chave para o investidor focado em renda. Um payout de 72%. O que isso quer dizer? Que para cada R$100 de lucro recorrente, 72 foram distribuídos. É uma política de distribuição conveniente. Chegamos à nossa sessão final. Agora vamos juntar todas as peças e construir uma visão equilibrada para o futuro, ponderando os potenciais gatilhos de valor e, claro, os... Pois é, toda a tese de investimento tem dois lados. Do lado positivo, o potencial é claro. Ainda tem espaço para crescer em tesouraria e seguros, mais ganhos de eficiência com inteligência artificial, o que poderia até levar a dividendos ainda maiores. Por outro lado, os riscos existem. O cenário fiscal brasileiro é sempre um ponto de atenção, assim como a concorrência forte dos neobanks E para fechar essa análise quantitativa, a gente olha para as projeções da própria empresa. O que a gente vê é um cenário de crescimento consciente e seguro. A carteira de crédito deve expandir de forma moderada, enquanto as despesas seguem controladas, crescendo abaixo da inflação. Isso sinaliza disciplina e um foco claro em crescimento. E a gente termina com essa pergunta.
Considerando a solidez do balanço, a excelência da governança e essa capacidade de extrair uma rentabilidade superior, o Itaú se posiciona como um forte candidato a ser um desses ativos que compõem valor ano após ano. A resposta definitiva, claro, vai depender da execução contínua dessa estratégia e do cenário macroeconômico, mas os fundamentos que a gente viu hoje, esses são, sem dúvida alguma,